R$ 2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$ 2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 5. A realidade bíblica da santificação cristã. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da CPAD e também comentarista da revista de escola dominical deste trimestre, que estamos falando um pouco mais sobre a realidade da vida cristã e de que forma a Bíblia Sagrada move o cristão a andar e a pensar da forma como Deus deseja. Nós vamos tratar sobre a realidade bíblica da santificação. Na semana passada, trabalhamos sobre a questão da salvação, uma importante doutrina relatada ali nas Escrituras Sagradas. E agora vamos tratar um pouco sobre o aspecto da santificação cristã. E por que isso é importante? Porque a pessoa, uma vez salva, ela precisa passar pelo processo da santificação para que ela possa chegar também ao céu. Afinal de contas, a santificação é necessária para todas as pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador e Senhor. O texto principal da nossa lição está em Hebreus 10:10, que diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E o resumo da lição vai abordar que a santificação não é somente possível, mas também esperada por Deus em nossas vidas. Quando falamos, portanto, de santificação, estamos deixando claro que a santificação ela é alcançável, ela precisa fazer parte da nossa meta como cristãos, do nosso objetivo, a fim de que possamos refletir a glória de Deus através de uma vida santa, na nossa vida santificada. E quando falamos sobre a importância de se estudar a santificação, eu gostaria de delimitar aqui 3 objetivos pelos quais esta lição é importante para o seu aluno. O primeiro objetivo é enfatizar a santidade de Deus. Por que isso é importante? Porque o Deus que nos ordena a ser santos, a buscar a santificação e a nos santificar, é um Deus santo. Esse é o primeiro aspecto que nós devemos enfatizar para os nossos alunos na nossa lição. O segundo aspecto é trazer uma consciência de que a santificação é um processo, ou seja, a santificação é algo que vai acontecendo na vida do cristão. E o terceiro objetivo é compreender que é a santidade na prática, ou seja, a santidade não é somente um estado de pensamento, uma característica de ideias, mas sim, na verdade, é a prática do dia a dia na vida do cristão, e isso naturalmente precisa ser tratado dentro da nossa classe de sala de aula. Pois bem, a lição começa com a nossa introdução dizendo que a santidade, característica moral e prática da fé cristã, é um dos ensinos mais presentes nas Escrituras. Se para o mundo ela é um peso e mal vista, para Deus e seu povo ela é necessária. Eu gostaria de desafiar você a conversar com seus alunos sobre essa introdução que a lição está trazendo, porque muitas pessoas, e você vai talvez ouvir isso dos seus alunos, se questioná-los sobre o que eles entendem sobre santidade e o que as pessoas no entorno deles, na sua convivência na faculdade, no trabalho, no lar, onde eles estão, Quando se pensa sobre a perspectiva de santidade, essas pessoas devem trazer no seu dia a dia uma perspectiva errônea sobre santidade,
como sendo da parte de Deus uma característica que atrapalhe ou proíba o homem de usufruir todas as coisas da vida. É provável que os seus alunos cheguem e tragam essa premissa, não como premissa pessoal deles, mas de coisas que eles podem ter ouvido quando abordando um estudo da palavra de Deus ou passando por algum processo de evangelismo com pessoas não crentes. Então, professor, esteja atento a essa possibilidade, porque provavelmente ela não está se referindo ao pensamento do seu aluno, e sim, como nós já sugerimos, ao pensamento das pessoas não crentes que convivem com o seu aluno, e eles provavelmente vão tentar dizer isso. Podem até dizer que há uma pessoa santa, que bonito, aquela pessoa, ela tem características especiais, mas a santidade é só para aquela pessoa, não é para todas as outras. Então, vale a pena você atentar para esse detalhe quando você fizer a introdução desta lição. Lembrando sempre que se para o mundo a santidade é algo risível, talvez em alguns aspectos até cafona e desmotivado, para o povo de Deus e na perspectiva de Deus, a santidade é necessária para aqueles que temem ao Senhor. Quando nós estamos falando então do tópico 1 da nossa lição, cujo título é a santidade de Deus, nós começamos abordando que Deus é santo. O primeiro motivo pelo qual os cristãos ensinam e buscam a santidade é porque Deus é um Deus santo. Para os irmãos terem uma ideia, a adoração, o culto feito aos hebreus, o culto feito pelos hebreus era um culto que se baseava na santidade de Deus, e qualquer outra premissa que tentasse se aproximar do culto deveria ser rejeitada ou mal vista, porque o salmista orienta aqueles que leem ou que cantam os seus versos, suas músicas, que nós devemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então o salmista deixa claro que a santidade de Deus, ela é bela, ela é aprazível, ela é agradável, mas isso é para aqueles que temem ao Senhor, e isso deve ser muito bem abordado por você, professor, professora de jovens. Portanto, a adoração hebraica, ela tinha por perspectiva focar na santidade de Deus. Então a adoração feita pelos hebreus era uma adoração que deveria ser santa para um Deus que também é santo. E o mais importante também é que por meio da santidade de Deus nas nossas vidas, as pessoas podem ver a glória de Deus e a santidade de Deus nas nossas vidas também. O segundo subtópico da nossa lição vai abordar que Jesus também é santo. Nós acabamos de dizer que Deus é santo e que o culto dos hebreus era pautado nessa perspectiva de santidade. Mas Jesus também, o Filho de Deus, também foi considerado como sendo uma pessoa santa. Mesmo estando entre os pecadores, Jesus não pecou nem se contaminou. Aí o próprio inimigo precisou reconhecer que Jesus era santo. Certa vez, Jesus foi passar em uma determinada localidade e um demônio se manifestou numa pessoa, e quando Jesus se aproximou para repreender e expulsar aquele demônio, o demônio mesmo falou: eu sei bem quem você é o santo de Deus. Observe que até o inimigo das nossas almas reconhecia a santidade do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus, em uma oração, ele deixou claro: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então observe que a obra salvadora de Jesus não é tão somente a sua morte vicária com o objetivo de tirar os nossos pecados, mas também, da mesma forma que Jesus foi santo, nós sermos santos como ele também o foi. Portanto, Deus, o Pai, é santo, Jesus, o Filho, também é santo. Mas também o Espírito de Deus também é santo, por isso que nós chamamos de Espírito Santo, o Espírito de santidade, o Espírito que faz com que nós, pessoas comuns que aceitamos a Jesus e passamos a ser feitos filhos de Deus, possamos ser também santificados. Esse nome já mostra que o Espírito Santo não é somente o Consolador, mas que ele também se manifesta no meio da igreja por meio de sua presença e de seus dons, e atua neste mundo para convencer os pecadores e santificar aqueles que receberam a
Jesus. Observe então que o Espírito Santo tem diversas atividades no mundo e também na igreja. No mundo, convencer do pecado, da justiça, do juízo e atrair os pecadores para Deus. E na igreja, se valer dos seus dons espirituais, se valer da graça de Deus para mover os cristãos a que compreendam que a graça não é só para a salvação, mas também para a vida diária. E quem faz isso é sempre a pessoa do Espírito Santo. Essa é a grande diferença. O Pai é santo, o Senhor Jesus Cristo é santo e também o Espírito de Deus, que é chamado de Espírito Santo, também é santo. É Ele, especificamente, que atua nas nossas vidas, nos incentivando à santidade. Pois bem, quando falamos de santidade, eu falei no início desta aula, desse vídeo, que a santificação é um processo. Então nós vamos agora, neste momento, fazer uma análise de como é a santificação como processo. E o primeiro subtópico deste tópico 2 é a santificação posicional. Essa perspectiva de santificação nos leva a entender que todos aqueles que foram salvos em Cristo são santos, ainda que passem por tribulações e nem sempre demonstrem uma perfeição. Aquelas pessoas são chamadas de pessoas santas, ou seja, a chamada santificação posicional. Em Deus, nós somos posicionados como pessoas santas. Mas nós podemos perguntar, mas uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, que de repente deixou a desejar em alguma área, Deus vê aquela pessoa como uma pessoa santa. E, naturalmente, isso não significa que Deus não vai demonstrá-la ou usar do seu Santo Espírito para convencer aquela pessoa sobre alguma atitude ou ação ou pensamento que ela tenha tido que vão contra a perspectiva bíblica de santificação ou a perspectiva bíblica da vontade de Deus. Ainda assim, nós devemos levar em consideração que, no aspecto da santificação posicional, em Deus, a nossa posição é de pessoas santas. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele os cumprimentou da seguinte maneira: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Observe que Paulo, ele enfatiza na sua abertura da carta aos Coríntios, quando ele diz aos santificados em Cristo, chamados santos, ou seja, para que não houvesse nenhuma dúvida, Paulo traz uma sentença de confirmação. Para algumas pessoas parece até uma repetição da ideia, mas é uma confirmação dessa questão que nós estamos tratando sobre a santificação posicional, que em Deus nós somos santos. Mas observe você que quando lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nos parece que aquela igreja tinha algumas dificuldades que precisavam ser vencidas, como por exemplo, divisão com base nas lideranças existentes, não é? Um jovem tendo relações sexuais com a mulher do pai dele, cristãos levando outros na justiça, dúvidas sobre questões de imoralidade, dúvidas sobre a vida vindoura e tantos outros problemas que, quando se lê a carta aos Coríntios, tem-se num primeiro momento, de forma inadvertida, a ideia de que aquele pessoal aparentemente não fazia parte da igreja, de tantos problemas que eles acabavam trazendo, ou tantos problemas com os quais Paulo acabou se deparando quando precisou escrever essa carta aos Coríntios. Entretanto, Paulo chama de aos santificados em Cristo, chamados santos. Então, não há uma distinção aqui nesse aspecto. O apóstolo Paulo não errou, ele sabia muito bem o que ele estava falando, porque ele entendia que em Deus, apesar das nossas falhas, nós somos pessoas santas para Deus. O segundo aspecto é a chamada santificação progressiva. Se por um lado, na perspectiva da santificação como um processo, nós temos que, diante de Deus, nós somos santos, na chamada santificação progressiva, a cada ocasião em que um servo de Deus resiste ao pecado, ele não somente glorifica a Deus em suas ações, mas também cresce na santidade. E esse crescimento nos leva a ser mais parecidos com Cristo, ou seja, na
progressiva, na santificação progressiva, a cada dia eu estou sendo santo e crescendo em santidade. A cada dia eu estou ampliando a minha comunhão com Deus, sendo mais sensível à voz do Espírito e me tornando cada vez mais uma pessoa tão próxima de Deus, na busca de uma vida com Deus, na busca de uma vida evitando o pecado. Todos esses aspectos vão fazer parte dessa que nós chamamos de santificação progressiva. É certo que da parte humana, no que nos cabe, a progressão na santificação envolve a ação do indivíduo, ou seja, o Espírito Santo nos convence, mas nós também precisamos fazer a nossa parte na busca desse modelo de santificação para com Deus. Deus começa, mas o homem precisa responder nessa área à santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 2 pontos. Aqui vos abstenhais da prostituição. Aqui podemos perceber um trabalho conjunto entre a vontade de Deus e aquilo que nós chamamos de ação humana. Deus quer que nós sejamos santos e que venhamos a nos abster de relações sexuais ilícitas, de tudo aquilo que é imoralidade. Então, se por um lado eu tenho a vontade de Deus, eu também, por outro lado, tenho a minha obrigação de estar atento e de ouvir a voz de Deus e obedecê-la, dominando meus instintos e, acima de tudo, sujeitando o meu espírito ao Espírito Santo de Deus, porque esse é o grande aspecto da santificação. Também temos a santificação chamada final ou perfeita. Neste mundo, temos que lidar com diversos conflitos que podem nos levar ao pecado, mas quando formos glorificados, quando nosso corpo for transformado, quando estivermos para sempre com o Senhor, não vamos mais nos preocupar com os desafios que passamos neste mundo a fim de não pecar. Então, diante de Deus, a santificação posicional, nós somos santos. Na progressiva, nós estamos diariamente sendo santificados, e a santificação final é quando nós estivermos glorificados já com Deus na eternidade. Ali nós não estaremos sujeitos a qualquer tipo de pecado, a qualquer tipo de situação que venha contaminar a nossa vida no tocante à relação com Deus ou no tocante às nossas práticas. Isso deve ser muito bem observado. E, por fim, o tópico 3 fala sobre a santidade na prática. A santidade na vida diária. Podemos manifestar a santidade em nossas vidas, nossa vida cotidiana, principalmente no ambiente acadêmico e profissional. Deus nos quer estudando ou trabalhando para a glória dele. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender como que é possível um jovem, no seu trabalho, ou na universidade, ou num curso técnico, independente onde ele estiver, no seu ambiente de convivência profissional ou acadêmica, ele procurar viver em santidade. Só que isso é tão necessário porque a santidade de Deus não é só para a vida adulta ou para a vida infantil ou a vida de pré-adolescente e adolescente, também é para os jovens também. Por isso, nós devemos realçar essa questão. Isso faz uma diferença, sim. Na vida diária, nós somos desafiados a ser santos. Você que estuda, você está sendo desafiado a ser um santo na sua forma de pensar. E isso implica também ser um bom aluno, um aluno estudioso e ser um aluno de referência no ambiente em que você está estudando. Da mesma forma, se você já está no mercado de trabalho, também vale a pena você pensar em ser o melhor profissional, uma pessoa de destaque para manifestar a glória de Deus na sua vida. Esse, então, é um dos pontos que nós precisamos deixar muito bem claro aí. Na vida diária, nós precisamos ter esses momentos de santidade diante de Deus. Nós também somos santificados pela palavra. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor nos mostra que um tempo dedicado à leitura tem uma enorme influência na nossa vida espiritual, especificamente para a santidade, ou seja, na pessoa de Deus. Nós temos ali na revelação da sua palavra, no contato com a leitura da Bíblia Sagrada, nós também vamos sendo santificados, porque nós estamos abrindo mão de fazer outras coisas para estar diante de Deus, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra e absorvendo aquele ensino para a nossa vida, para que possa ser colocado em prática. E isso faz uma diferença realmente muito grande.
A santidade também nos conduz para o céu. A santidade nos conduz de uma forma que, quando há uma condição moral que tende a atrapalhar a vida de um jovem, ele precisa levar isso aí ao altar do Senhor para ali ser trabalhado. Por que eu estou dizendo isso? O mundo pede que nós sejamos pessoas desreguladas, que se deixem dominar pelos seus desejos, e a Bíblia deixa claro que nós devemos estar sendo dominados pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Por quê? Nós entendemos que a santidade de Deus vai nos conduzir para a glória, para o céu. Quando falamos de a santidade nos conduz para o céu, se nós pensarmos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nos lembraremos que existe em nós uma consciência que diz que fazemos de certo e errado. Muito mais do que simplesmente saber o que é certo e errado, fazer o certo faz uma diferença para a pessoa que deseja ser conduzida para estar no céu. Por fim, a conclusão da nossa lição vai tratar sobre viver em santidade é um desafio constante para todo aquele que já nasceu de novo, mas é um desafio pelo qual não passamos sozinhos, pois Deus nos proporciona o seu Espírito para nos conduzir em santidade. Portanto, ao final dessa sua lição, pergunte ao seu aluno: será que a prática da santidade é algo que é extremamente isolado do seu aluno sozinho, ou a prática da santidade tem uma junção entre a ação do Espírito Santo e a resposta humana do seu aluno para que ele procure cada vez mais ser uma pessoa que faz o possível para andar diante de Deus? É uma excelente forma de você terminar a sua aula, fazendo de repente uma série de perguntas, perguntando para ele o que é santidade na prática, achar uma carteira na rua e procurar o dono para devolver sem extrair, sem pegar nada daquela carteira. É um reflexo da santidade? Claro que sim, que a honestidade faz parte de todo esse conjunto. Então, os santos têm muitas características, os santos homens e mulheres de Deus têm essas características. A santidade é possível, ela é alcançável, mas demanda um esforço da parte do homem para que ele esteja diante de Deus fazendo aquilo que é certo. Assim, eu termino desejando a você um excelente domingo, que Deus abençoe grandemente os seus alunos e a sua aula. Se você é professor ou atua no departamento de ensino da sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. São 25 anos aprimorando e promovendo a escola dominical. Artigos, subsídios, ED em Foco, conversa franca, entrevista com o comentarista das lições bíblicas, boas ideias, em evidência e muito mais. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão. Disponível nas livrarias CPAD, no cpad.com.br. Para assinar e receber em casa, ligue 0800 021 7373. Revista Ensinador Cristão. Um produto com a qualidade CPAD.